Meu nome é Fabrício, eu tenho 35 anos e estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência em relação ao uso de drogas e espero que eu possa ajudar alguém que venha ver esse vídeo. Eu comecei a usar drogas, eu tinha 12 anos de idade e as minhas companhias, as minhas atitudes, umas coisas foram acontecendo de uma forma assim que eu não consegui ter o controle. Eu comecei usando uma droga que eu achava que era leve e hoje eu acredito que não existe mais isso, não existe droga leve, droga pesada, droga é droga. Mas eu comecei usando uma droga que supostamente para mim era mais leve. E o tempo começou a passar e eu comecei a andar com pessoas diferentes que usavam outros tipos de droga. Também comecei a usar outros tipos de droga. Comecei a usar o álcool e nesse começo de uso eu achava que eu tinha o controle, porque eu via várias pessoas que também usavam já há um certo tempo, que ficavam nas ruas, que dormiam na rua, que vivia com um cobertorzinho, morando embaixo de ponte, embaixo de viaduto, e eu acreditava que eu nunca fosse chegar naquela mesma situação. E com o passar do tempo, como eu comecei a usar também os outros tipos de droga, e andar com outros tipos de pessoa, começou a progredir o meu uso de uma forma assim que rapidinho eu perdi o controle do uso. Foi assim, eu não tive muito tempo para perder o controle. E esse descontrole me acompanhou durante o tempo todo que eu usei droga. Esse descontrole foi uma coisa que, acredito eu que com 14 para 15 anos eu já não tinha mais o controle e foi até os 33 anos. E nesse período eu sempre achei que eu podia parar. Sempre achei que eu conseguia parar sozinho, que eu não precisava de ajuda. Eu sempre achei que eu nunca ia chegar naquele patamar dos meninos que estavam morando na rua. Eu sempre acreditei que o meu problema eu não tinha problema com droga. Eu sempre acreditei em coisas que hoje eu venho aprendendo que era somente a minha autossuficiência, dizendo que eu conseguia parar o que eu quisesse. Por muitas vezes eu cheguei na minha casa de 2, 3 dias de uso, sem parar, uso contínuo, e quando eu chegava na minha casa, eu tinha gastado todo o meu dinheiro, eu não tinha dinheiro para mais nada, eu ajoelhava e chorava e pedia para Deus me tirar daquela vida. E a minha família sofria com isso também, porque eles viam que eu chegava em casa mal, fisicamente, psicologicamente, eu não tinha mais espiritual, até que eu comecei a procurar a igreja. Eu fui em igreja católica, evangélica, fui em espiritismo, mas nada disso adiantou para mim. Na verdade não adiantou porque eu não queria. Eu tinha vontade de parar, mas eu não queria parar. E a minha vontade de usar era maior do que a vontade de parar. E foi por isso que eu nunca parei. E eu acreditava que eu não tinha sofrido igual os meninos, as outras pessoas da rua. Eu acreditava que eu nunca ia chegar naquele ponto. Até que, quando eu fiz 24 anos, eu já queria achar um lugar para me usar, porque a minha família estava pegando no meu pé, minha mãe, minhas tias, meus familiares, eles começavam a pegar muito no meu pé, eu precisava arrumar um lugar. Eu não queria mais morar com a minha mãe. Aí conheci uma pessoa e a gente começou a se relacionar e eu acabei indo morar junto com ela quando eu tinha 24 anos. E o meu uso de droga estava da mesma forma, usando bastante, usando muita droga. Nunca parei de usar nesse período. E conheci essa pessoa e fui morar com ela. E a gente começou a se relacionar, ela sabia que eu usava droga no começo e ela não sabia a dimensão. Ela assim, não tinha um parâmetro do tanto que eu usava. Ela sabia que eu usava, mas não sabia que era daquela forma. E depois, com o tempo, ela também não aceitava, nem ela, mesmo tendo me conhecido no uso, ela também não começou a não aceitar mais, porque eu já não tinha mais o controle.
junto com ela, e muita briga, muita discussão. A gente teve uma filha, 7 anos, minha filha viu um pouco da minha experiência no uso de drogas, né, que não foi nada legal, que eu sofri demais, fiz muitas pessoas sofrerem, minha família inteira sofreu, minha mãe sofreu, meu irmão, minha irmã, minhas tias, todo mundo queria me ajudar e eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei a ajuda de ninguém, eu sempre achei que eu fosse parar mesmo, caso eu quisesse, e isso nunca aconteceu. E depois que a minha filha nasceu, eu continuava usando, né? Da mesma forma. Depois que minha filha nasceu, começou a bater em mim umas coisas assim que eu nunca tinha sentido, né? Poxa, minha filha veio me usar, não chegou a ver eu no uso, mas sabia que as consequências do uso, né? As brigas constantes, as mentiras, as manipulações, eu sempre agi em cima da minha raiva, e tudo isso porque eu não sabia lidar com meu sentimento. Depois que eu conheci um programa, eu descobri que tudo que eu fazia para usar droga é porque eu não sabia lidar com os meus sentimentos. Eu era mentiroso, eu era um cara arrogante, egocêntrico, manipulador. Eu fazia de tudo para usar droga. Eu não queria saber o que acontecia. Assim, eu prejudicava tudo e todos para me usar. Eu passava por cima de qualquer coisa para me usar. Eu não me preocupava com nada. A partir do momento que eu usava uma, eu gastava todo o dinheiro que eu tinha de pagamento, o dinheiro que era de pagar conta, eu gastava tudo. Eu não tinha controle de mais nada. Minha vida se tornou incontrolável também. Eu não conseguia nem me governar mais. E chegou uma época que eu conheci o crack, e no começo eu fui usando assim, não usava tanto, mas tinha uma certa frequência assim, a cada 2, 3 dias, até que comecei a usar todos os dias, comecei a ir trabalhar, sair do trabalho, passar no bar, beber e depois ir pra boca. E ficava a noite inteira usando, e chegava no outro dia de manhã na minha casa com a mesma roupa que eu estava do uniforme, e ia trabalhar sem tomar banho. Então minha vida estava assim, um sofrimento que, quando eu me lembro disso, me dá angústia quando eu lembro desse sofrimento. Porque além de eu estar sofrendo, a minha família continuava sofrendo todos esses anos. Durante 21 anos usando droga, eu sofri e minha família sofreu. Todos que estavam à minha volta sofreram. E eu nunca dei opção a eles de não sofrer. Eles tinham 2 opções, eu sofria junto comigo. Porque por mais que alguém falasse para minha mãe, desiste dele, o problema é dele, uma mãe nunca desiste de um filho, e eu acredito que não deve desistir mesmo, porque eu estou limpo hoje. Porque minha família não desistiu de mim. Mesmo eu usando drogas durante 21 anos, o fato deles não terem desistido de mim, é porque eu estou aqui hoje. Graças a eles. E depois de um tempo, aconteceu, quando eu estava com 33 anos, eu saí um dia à noite, fui usar, usei a noite inteira, cheguei na minha casa às 6 horas da manhã, minha ex-mulher me esperando, como toda noite ela fazia, toda noite ela me esperava. Ela não sabia se eu ia chegar vivo ou não. A minha mãe também não dormia, ninguém da minha família dormia, as pessoas não conseguiam dormir, tudo por causa do meu uso de droga. Então afetava todas as áreas da minha vida e da minha família. E eu cheguei na minha casa às 6 horas da manhã e acabei abrindo o jogo, porque eu já não estava aguentando mais sofrer. Eu tinha gastado todo o dinheiro do meu pagamento de novo. Dinheiro das contas, né? Não tinha. E eu falei para minha ex-mulher, eu preciso de ajuda. E na verdade, depois de um tempo eu descobri que não foi ajuda, foi socorro que eu pedi. E ela ligou para minha mãe, para meu pai, ligou para minhas tias, familiares e falou para mim, então vou te arrumar uma clínica de reabilitação, uma comunidade terapêutica, para você ir lá, pra você ficar internado. E eu falei, tudo bem, na hora eu estava na dor, estava sofrendo aquela dor emocional, angustiado, eu aceitei na hora, tudo tranquilo. E ela falou para mim, para eu ir dormir, eu fui dormir. Deitei na cama, comecei a descansar. Acordei umas 2 horas da tarde e assim, eu usei tanto à noite que quando eu acordei eu tinha esquecido o que tinha acontecido de manhã. Eu nem me lembrava do que eu tinha pedido ajuda, nada. E quando eu acordei, ela veio e me falou,
eu arrumei uma clínica para você. E eu de novo na minha negação, mesmo tendo pedido ajuda, eu falei, mas eu não preciso de clínica. Eu vou parar sozinho, como eu fazia todas as vezes. Sempre falando que eu ia parar sozinho, e nunca conseguia. E nesse mesmo dia, mesmo pedindo ajuda, eu ainda estava na negação e falei, eu não preciso de clínica. Ela falou, agora eu já arrumei. E nisso chega uma pessoa na minha casa, um conhecido, que já tinha sido internado dentro de uma comunidade terapêutica e estava limpo do uso de drogas. E essa pessoa entrou no quarto, pediu para minha ex-mulher sair, que ele queria conversar comigo a sós, e me contou a experiência de vida dele. E eu descobri que ele tinha passado pelas mesmas coisas que eu passei, os sentimentos que geraram nele foram os mesmos que os meus. Me identifiquei com essa pessoa e acabei aceitando de novo a ajuda. Então eu falei, eu vou. Nisso, sem eu saber, minha ex-mulher já tinha arrumado a minha mala. Então eu ia ter que ir de qualquer jeito mesmo, mas Deus agiu de uma forma na minha vida que foi muito legal, que eu aceitei, mesmo sem saber que ela já tinha arrumado a minha mala. E fui para essa comunidade terapêutica. E quando eu cheguei lá, fui bem recebido, com abraço, com amor, com carinho, coisas que eu nunca tive, assim, que eu nunca tinha dado valor. Naquele momento eu comecei a ver de forma diferente. Só o fato de eu chegar dentro de uma clínica, comecei a ver as coisas de forma diferente. E quando eu fui apresentado dentro da comunidade, fizeram uma roda grande, assim, na hora de uma oração. E o cara que estava me apresentando falou o seguinte: seja bem-vindo, Fabrício. Você é a pessoa mais importante aqui dentro hoje pra gente. E eu não sabia, eu não entendi o que ele estava dizendo. Porque como que eu ia ser uma pessoa mais importante num lugar que ninguém me conhecia, que ninguém sabia da minha história. E ele falou assim pra mim: agora você vai receber uma coisa que faz muito tempo que você não recebe. Me bateram palmo pra mim. Tinha umas 60 pessoas batendo palmo pra mim, dizendo que eu era a pessoa mais importante, que eu estava no lugar certo. Depois de um tempo eu descobri que eu estava no lugar certo. Conheci terapeutas, conheci psicólogos, conheci internos, pessoas que passaram pela mesma situação que eu, que viveram a mesma coisa que eu vivi e estavam limpos do uso de droga. E eu descobri que existe vida após o uso de droga. Eu descobri que existe uma recuperação. Eu descobri que eu não era um sem vergonha, que eu não era que eu não era safado, que eu não era nada disso. Eu descobri que eu era um doente, que eu precisava de ajuda. E minha vida começou a funcionar. Eu fiquei internado durante 6 meses dentro da comunidade terapêutica e conheci um programa de 12 passos. É um programa que eu vivo hoje. Hoje eu frequento grupos de autoajuda com frequência, diariamente eu frequento, e pessoas que têm o mesmo problema que eu, que se reúnem para estar falando das dificuldades do dia a dia. Hoje eu estou aprendendo a lidar com meus sentimentos, estou numa fase de autoconhecimento, tudo isso graças a ter sido internado, a ter me rendido, jogado a toalha e saber que eu não paro sozinho de usar, que eu não consigo parar sozinho. E eu realmente, quando eu joguei a toalha, conheci essa comunidade, conheci um programa de 12 passos, conheci um grupo de autoajuda, onde as pessoas me abraçam, onde as pessoas me beijam, sendo homem ou mulher, independente da raça, da religião, do credo, independente de qualquer coisa. É um lugar que eu vou e me sinto acolhido. É um grupo de autoajuda que eu frequento e estou limpo hoje. Pessoas que também tiveram dificuldades e hoje estão limpas. E eu acredito muito que eu só estou limpo aqui hoje porque eu acreditei num Deus de amor, na minha família não ter desistido de mim. Eu dou muito valor a isso hoje, porque se não fosse eles eu não estava aqui falando da minha experiência de vida para vocês. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar alguém que supostamente tem problema com droga. E o propósito na minha vida hoje, ele está falando da minha experiência para que outras pessoas possam ouvir e quem sabe possam pedir ajuda também, da mesma forma que eu pedi. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Acreditem, confiem, não desistam. A família não desista. O usuário também não desista, porque eu usei drogas 21 anos e estou limpo aqui hoje há quase 2 anos, graças a eu não ter desistido de mim também.